Olá pessoal, aqui é o Defran Paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre estar ocupado e ser produtivo. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não necessariamente, porque nem sempre você estando muito ocupado significa que você está sendo produtivo. E como nós sempre trazemos algum conteúdo relacionado com a Bíblia, que é a Palavra de Deus, e para mostrar que esse livro fala sobre tudo e traz todos os conselhos necessários para que nós sejamos felizes e completos, inclusive sobre produtividade e qualidade de vida, nós escolhemos um trecho da Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, para exemplificar o que a gente quer dizer hoje. E lá está escrito o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-os em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã fique sentada e deixe que eu fique sozinha para servir? Ordena-lhe, Senhor, pois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Um versículo muito interessante, porque mostra um exemplo do que eu acabei de falar. Marta estava muito ocupada, talvez varrendo a casa, limpando os móveis, preparando a comida, preocupada que tudo tivesse perfeito para que os convidados se sentissem bem. Na verdade, ela estava preocupada consigo mesma, com o que os outros iam pensar sobre ela. Enquanto isso, estava Maria preocupada com nada, simplesmente desfrutando do mais importante. E esse é o problema das pessoas muito ocupadas. Às vezes elas enchem a lista de tarefas de coisas para fazer, mas fazem de maneira desorganizada, sem propósito, sem meta, colocando as coisas aleatórias, fazendo as coisas aleatoriamente, simplesmente por fazer, esquecendo as coisas que são importantes em detrimento das coisas que tem para fazer. Era o que acontecia com Maria naquele momento. Ela colocou a coisa mais importante para fazer e esqueceu todo o resto. Jesus só estava naquele momento ali. Ninguém sabia se ele ia embora na hora seguinte ou não. Ela resolveu aproveitar a oportunidade e usufruir da presença de Jesus, porque Jesus tem as palavras de vida. Mas aí Marta, no seu senso de autossuficiência, no seu perfeccionismo, preferiu continuar preocupada com tantas outras coisas que para ela eram importantes, mas ela não estava consciente do mais importante. Isso acontece conosco o tempo todo. Nós acabamos colocando coisas que não são importantes na frente das coisas que são mais importantes. E isso, na verdade, é uma espécie de autossabotagem disfarçada. O que é que eu quero dizer? Que às vezes a gente pega uma coisa que não tem muita importância e coloca na frente de outras coisas que são mais importantes, justamente porque inconscientemente a gente não quer fazer aquilo que é mais importante. E usa as outras coisas como desculpa para se auto-sabotar, para não fazer o que é mais importante. Eu vou citar um exemplo hoje mesmo. Eu tenho uma coisa importante para fazer, um cronograma de postagens, e isso é importante para esse projeto. Mas eu não estava muito afim porque eu descobri que o relógio da sala estava com a pilha fraca. Eu sabia que eu gosto de consertar as coisas, e eu queria consertar aquele relógio. E mesmo tremendo,
peguei uma cadeira, subi, tirei o relógio, testei a pilha, eu coloquei uma outra pilha melhor, o relógio voltou a funcionar, eu coloquei ele no lugar, mas perdi meia hora nesse processo, fazendo uma coisa que não era mais importante. Justamente porque inconscientemente eu estava me sabotando para não fazer o que era importante. Talvez isso aconteça quando você tem um projeto importante para terminar, um trabalho importante para terminar, e fica colocando outras coisas para fazer, para inventar uma historinha para você mesmo, uma desculpa para você mesmo de que aquilo ali era mais importante naquele momento. Na verdade, isso é uma espécie também de preguiça, quando a gente deixa de fazer as coisas mais importantes para fazer as coisas menos importantes, mais rotineiras e que talvez a gente goste mais de fazer. Um outro problema das pessoas muito ocupadas é que geralmente elas são perfeccionistas. Ou seja, ninguém mais pode fazer aquilo da maneira que você pode fazer. Só você faz bem feito. E então você insiste em fazer coisas que você poderia delegar para outras pessoas, que você poderia pedir ajuda. Mas como você acha que só quando você faz é que sai bem feito, então você acumula tarefas sobre você e não aprende a delegar. Outro problema das pessoas muito ocupadas é que elas não sabem dizer não. Elas aceitam tudo e acumulam suas tarefas, mesmo sabendo que não vão dar conta, mas acham que vão, pela sua habilidade, pela sua autossuficiência, conseguir realizar tudo a tempo. Assim as tarefas se acumulam os prazos e vem a frustração, a decepção e a desconfiança de outras pessoas. E enquanto isso, as pessoas que são produtivas, o foco delas é diferente, elas estão focadas no propósito, no resultado, e muitas vezes elas têm que dizer não para as coisas que às vezes são até urgentes, mas elas atendem às coisas que são importantes primeiro. Isso é fundamental. Então, para você sentir, às vezes é complicado e a gente se confunde com essas duas coisas, mas para você perceber claramente a diferença, é que o muito ocupado, ele está centrado ou focado na tarefa. Não importa se ela é importante ou não, se é relevante ou não, ele quer simplesmente terminar a lista de tarefas, simplesmente por terminar. Mas isso nunca vai acontecer, porque ele sempre vai estar enchendo cada minuto da agenda dele com tarefas, porque ele sente prazer nisso, mas não chega a ser produtivo. Simplesmente se frustra e acaba prejudicando a saúde e a qualidade de vida. Já o produtivo, ele se preocupa no resultado, no propósito, na meta. Ele seleciona de maneira inteligente a sequência de coisas que ele tem para fazer e até abandona algumas. Por exemplo, às vezes a gente vai ler uma lista de e-mails, a gente recebe muito spam e vai ler o spam. Em vez de deletar e se focar naqueles e-mails que são mais importantes, que vão dar mais resultado para você, você começa a ver as notícias, começa a ver fofocas sobre outras pessoas, enfim, coisas que na verdade não contribuem em nada para o propósito que a gente quer e para a excelência que a gente quer alcançar. Então era essa dica que eu queria deixar para vocês, e que nós possamos ser como Maria, focar naquilo que é mais importante para a nossa vida e dos nossos, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos conceda que sejamos verdadeiramente produtivos, em nome de Jesus. Até logo.